Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor. Você encontrou 2 Crônicas aí na sua Bíblia? Pegue aí a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluias. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja, a guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Paizinho, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem grandes revelações para nossas vidas nessa noite, através da Tua palavra. A Tua própria palavra diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a liberou, a designou nessa noite. Queremos derramar os nossos corações diante do Senhor, dizendo: fala comigo, Senhor, fala na minha vida, Pai, porque eu preciso mais de Ti, eu preciso me aproximar mais do Senhor. Eu só posso ser satisfeito com o Senhor. Não há nada que possa me encher, não há nada que possa ser satisfeito em mim sem o Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, enche a cada um de nós aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz Tua morada, alegra corações, traz esperança, libertas, Deus amado, pensamentos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nos dê da Tua completa revelação, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente por um pouco, em nome de Jesus. O rei Josafá é filho do rei Asa, e é importante essa designação, porque o que é interessante entre Judá e Israel, a nação dividida, é que assim como surgiam reis que andavam segundo o Senhor, também surgiam reis que andavam segundo os ídolos. E era nítido que quando a nação servia a Deus, a nação se tornava próspera, o povo era abençoado. Mas quando a nação seguia um rei que era idólatra, aquela nação sofria, aquele povo sofria. Josafá é filho do rei Asa. O rei Asa é rei de Israel. Mas diz a palavra de Deus que ele fez o que era reto perante Deus. E por fazer o que era reto perante o Senhor, e quando ele fala fazer reto perante o Senhor, ele servia a Deus, ele procurava andar nos caminhos de Deus, ele obedecia às leis e os mandamentos do Senhor, ele queria ter uma vida com Deus. Imagine, às vezes a gente perde a oportunidade de deixar Deus nos conduzir, e nós vemos reis que se deixavam ser conduzidos por Deus, reis que queriam simplesmente que Deus se entronizasse na vida deles. Asa era assim. Asa fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez uma limpeza espiritual em Israel, tirou os postes ídolos, tirou as idolatrias, tirou tudo aquilo que tomava o tempo de Deus, tomava a presença de Deus na sua vida, na vida da nação. Asa foi tão radical na sua limpeza espiritual, na sua faxina de idolatria, que ele destituiu a sua própria mãe, porque ela servia um ídolo, e ele diz: ela não pode ser rainha servindo esse ídolo, e ele a destituiu do seu posto de rainha, de mãe do rei. Asa encontrou em Deus
E ele, até mais, ele ordenou a Israel que buscasse ao Senhor. Ele diz: a partir de hoje eu ordeno que busquem a Deus. É interessante que a gente vê alguns reis da palavra do Senhor fazendo isso. Nabucodonosor, depois que os homens saem da fogueira, ele diz: a partir de hoje, adora-se ao Deus desses homens. Então, Asa ordenou que servissem a Deus, buscassem a Deus. Asa edificou cidades fortificadas. E aqui é interessante a gente ir se encaixando na palavra de Deus, ou melhor, se abraçando pela palavra de Deus, porque nós precisamos ter fortalezas espirituais na nossa vida. Porque existem tempos de bonança, mas existem tempos de dificuldade. Quando é bonança a gente gosta, mas quando é dificuldade a gente sofre, a gente chora. E muitos de nós não se preparam para esses momentos porque acham que nunca vai acontecer. E por achar que nunca vai acontecer, acaba tendo uma fé rasa, uma fé só de bênçãos, uma fé só de favor. E a palavra de Deus já nos revelou que a nossa vida não será só disso. Haverá aflições. Jesus mesmo disse: neste mundo tereis aflições. Mas também teremos provações, que o próprio Senhor nos provará, para que nós sejamos aprovados, sejamos encontrados fiéis com Ele, prontos para ser usados por Ele, experientes na palavra, experientes no mover, experientes na graça de Deus. A Bíblia diz que o Senhor deu a Asa 15 anos de paz no seu reino. 15 anos, houve paz. E isso não é só um detalhe, porque aquele povo vivia em guerra o tempo todo. Então não havia paz, havia muita violência. Você saía da cidade fortificada e você acabava numa luta, numa guerra, sendo assaltado, sendo violentado. Fora as cidades que eram conquistadas, saíam-se para a guerra. Então, quando ele diz que Asa teve 15 anos de paz, nós entendemos que Deus abençoou de uma maneira sobrenatural aquela nação, porque Asa fez o que era reto perante o Senhor. Então o Senhor está dizendo que se nós andarmos no coração dele, haverá paz, nós andaremos em paz, mesmo em meio às tempestades. Mesmo em meio às tempestades. Um único detalhe: Deus prova corações. Lembra? Acabei de falar isso. Deus nos prova. Deus nos prova. E houve um dia que Deus provou Asa. Surgiu uma nação que quis lutar contra Asa. E a Bíblia diz que Asa então vai lá no tesouro da casa de Deus e paga aquela nação para não brigar com ele, achando que tinha conquistado sucesso, tinha feito a coisa certa. Mas o Senhor diz ao seu profeta: vá lá e diga para ele que ele não confiou em Deus, e por não confiar em Deus, acaba-se a paz. Por não confiar em Deus, acaba-se a paz. O profeta repreende a Asa. Asa tem essa mancha na sua história, mas Asa é enterrado lá junto com os seus pais. Olha comigo lá, 2 Crônicas 16, no versículo 7, diz que naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou de tuas mãos. Porque não confiou em Deus. Não podemos ser pegos não confiando em Deus. Eu digo que, se eu te perguntar, você tem fé? Todos vão dizer: eu tenho fé. Mas se eu perguntar, você confia? Provavelmente a gente vai ter dúvida. Provavelmente nós vamos ter dúvida.
Alguns contam essa história já de muitos púlpitos, que o homem, um alpinista escalando uma montanha, de repente ele escorrega e desce. Estava neblina, ele não consegue enxergar onde está, ele não consegue se livrar e passa-se um tempo ali naquela posição, e de repente ele então começa a orar ao Senhor, dizendo: Deus, me livra, me tira daqui. E vinha uma voz no coração dizendo: solte a corda. E ele não aceitava aquela voz, e ele dizia: Senhor, tira-me daqui. E novamente aquela voz dizia: solta a corda. E eu creio que ele tem fé, porque ele continua orando a Deus, dizendo: Deus, me tira daqui. E o Senhor continua dizendo para ele: solta a corda. E o que se conta é que ele não soltou a corda. Quando o encontraram, ele estava a 1 metro do chão. Ele foi encontrado morto. Ele estava a 1 metro do chão. Ele tinha fé, mas não confiou. Nós precisamos confiar em Deus. Pode vir uma orientação diferente, mas nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos crer que Ele tem uma história conosco, de início, meio e fim. Ele não se engana, Ele não tem um caminho torto para nós. Ele não tem um tempo falho, um tempo de retardo. Não existe isso com Deus. Deus não tem um segundo plano para conosco, Deus tem um plano só. Deus tem uma obra para realizar na minha vida e na sua vida. Não haverá enganos da parte de Deus para você. E é por isso que nós precisamos sim buscar a Deus, fazer uma faxina espiritual na nossa vida, para que nós possamos caminhar com Deus, fortes, firmes, valentes, guerreiros. E se assim formos, seremos prósperos. Se assim formos, andaremos em vitória, conquistaremos territórios, avançaremos sobre as lutas, as dificuldades, avançaremos sobre a morte, e encontraremos em Deus o seu favor e a sua bênção. É interessante que no versículo 9, o profeta diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você recebeu essa palavra? Deus passa com seus olhos sobre a terra para ver aquele cujo coração é totalmente dele. Eu confio, Senhor, mesmo que eu não esteja vendo, eu confio, mesmo que eu não esteja recebendo, eu confio, mesmo que eu não entenda, eu confio, mesmo que eu não saiba o dia de amanhã, eu confio, mesmo que eu não sei o que está acontecendo hoje, eu confio, mesmo que eu não sei o que é que vai acontecer, eu continuo confiando, e serei encontrado pelo Senhor. Coração forte, coração forte. Josafá passa a reinar, Asa morre, e o seu filho Josafá assume agora o reino. E o que é interessante, já no capítulo 17, no versículo 3, a Bíblia diz assim: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Baalaíns, não procurou idolatria, ele procurou andar com Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: Josafá preferiu andar com Deus. Amém? Ele preferiu andar com Deus. Lá no versículo 4: antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. As obras de Israel eram as obras de idolatria, postes ídolos nos montes se sacrificavam, ídolos sendo idolatrados. Assim eram as obras de Israel, mas a Bíblia diz que Josafá não andou nessas obras. Sabe o que aconteceu, queridos? O Senhor confirmou o reino de Josafá.
o Senhor confirmou o reino de Josafá. E não só isso, se você continua lendo, a Bíblia diz que ele teve riquezas e glórias em abundância. Deus abençoou Josafá de uma maneira sem igual. No versículo 6, diz a palavra do Senhor no versículo 6, do capítulo 17, diz assim: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir o caminho do Senhor. Você pode dizer isso? O meu coração é ousado em seguir o Senhor. O meu coração é ousado em seguir o Senhor. Ousadia diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Coração ousado em servir ao Senhor. Coração ousado, determinado, firme. Eu sirvo a Deus, eu ando com Deus, eu caminho com Deus. Aleluia, as glórias ao nome do Senhor. A Bíblia diz no versículo 6 ainda que ele tirou a idolatria. No versículo 9 ele faz algo maravilhoso, ele diz que ele manda ensinar a palavra em todo Israel. Em todo Israel, ele mandou ensinar a palavra, e ele então nos ensina também, queridos, que não há como vencer, não há como ter coração ousado, não há como ter um relacionamento com Deus sem a palavra. Leia a palavra de Deus. Este é um dos tempos mais difíceis para nós, esse é um dos tempos mais terríveis para nós em relação à palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos abundância da palavra, nós temos frases da palavra, nós temos versículos o tempo todo da palavra, mas nós não nos sentamos para estudar a palavra. Se eu perguntasse quantos aqui estão na nossa maratona bíblica, chegar dia 31/12 com a Bíblia lida, provavelmente alguns encolherão a mão, ou alguns nem saberão que nós estamos fazendo isso, mas nós estamos desafiando você a ler a Bíblia nesse ano. Ler, estudar a palavra de Deus, para não sermos confundidos, para termos força. Querido, aquilo que você conhece, você tem autoridade. Aquilo que você conhece, você tem força, você tem vigor. Aquilo que você não conhece, você fraqueja, você não sustenta. E é por isso que o Senhor diz: se há alguma glória que você tenha que ter, glorie-se em conhecer ao Senhor. Essa seja a glória, conhecer a Deus, saber com quem você anda, em nome de Jesus. É tão interessante, a Bíblia diz que Josafá tinha um exército de aproximadamente 1.160.000 homens, homens de guerra, um exército imbatível, um exército poderosíssimo. Mas diz a palavra de Deus, no capítulo 18, que alguém conta uma história. Aliás, antes disso, está tudo certo com Josafá, ele tem paz, ele tem exército, ele serve ao Senhor, mas um dia o seu coração é testado. Olha, novamente o Senhor testando o nosso coração. Se você for para Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, ele vai dizer assim, que ele quer saber o que tem dentro do nosso coração. Porque quando ele abençoa o povo no deserto, ele diz assim, que vocês nunca digam que quem prosperou vocês foi o seu braço, mas que você diga: quem me prosperou, quem me fez rico, quem me enricou, quem me deu bens, quem me abençoou, foi o Senhor. Foi o Senhor. No capítulo 18, versículo 1, ele é testado. A Bíblia diz que ele se aparenta com Acabe, e aqui está o seu grande erro, porque Acabe era um homem que não seguia os caminhos do Senhor, era um rei que não amava, que não andava com Deus. E Josafá casa com a filha de Acabe, e aí surge o primeiro teste. Acabe diz: eu vou para a guerra, você quer ir comigo?
E agora o genro diz o quê? Meu sogro, o meu povo é o seu povo, eu vou com você. Parece que Josafá perde o sentido, mas não é. Deus está provando nossos corações, para não perdermos o sentido, para não andarmos orgulhosos, soberbos, para não andarmos achando que nós somos o máximo, que não precisamos de ninguém, por achar que nós damos conta sozinhos. Isso não é verdade, queridos. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos de alguém que nos estenda a mão, que nos ajude, que se importe conosco, que diga, não, vai dar certo. Você já recebeu alguém que assim, que diz, vai dar certo, fique tranquilo, vai dar certo. Nós precisamos sim, de alguém que nos abençoe, que caminhe conosco, que nos ajude. No versículo 3 do capítulo 18, ele diz exatamente isso. Lá no final do versículo ele diz, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. O único detalhe de Josafá é que ele manda chamar um profeta. Ele diz, tem um profeta aí de Deus? E aí vem todos os profetas de Acabe. Os profetas de Acabe vêm e diz, olha, você já ganhou, você já recebeu, já deu tudo certo. Sabe aquele afago que faz na gente, diz assim, você é bom, você está legal. Mas Josafá não entrou nisso. Ele disse, tem um homem de Deus aí. Trouxeram Micaías, o profeta do Senhor. E o rei Acabe dizia, Micaías, ele só profetiza o que é ruim para mim. E os outros profetas de Acabe, tudo profetizavam o que era bom. Quando trazem Micaías, ele diz, olha, o que você quer vai ser feito. E o rei diz, você não diz a verdade para mim. Mas diante de Josafá, o profeta diz, esse rei não vai voltar para casa, ele vai morrer. Às vezes a gente recebe umas palavras duras, para a gente voltar ao caminho. E assim foi, Acabe e não volta para casa. Josafá retorna para a sua vida. E chega o dia de Josafá ir para a guerra. Agora não mais por Acabe, mas por ele mesmo. Assim como chegará o dia da gente guerrear, da gente enfrentar as nossas lutas, os nossos obstáculos. Às vezes nós falamos em guerra e guerra espiritual e achamos que é só demônio contra anjos. Não, queridos, não é só isso. Quantas guerras você tem enfrentado interiormente? Quantas guerras você tem enfrentado na mente, nas emoções? Quantas guerras você tem enfrentado para fazer prevalecer aquilo que você crê? As circunstâncias dizem não, e você está numa batalha, porque a palavra de Deus diz sim. Essas guerras são violentas. Josafá está nessa batalha, ele recebe a notícia dizendo, olha, vem um grande exército contra você. E aqui a gente começa a aprender com Josafá, e isso que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite. Para vencermos as nossas batalhas, a primeira coisa, eu preciso enfrentá-las. Nós não somos um povo para deixar para lá. Nós não somos um povo que faz de conta que não está acontecendo. Nós não somos um povo que diga, não, está tudo bem, não. Nós somos um povo que enfrenta as lutas, enfrenta as batalhas. Somos um povo de coragem. Somos um povo que Deus nos deu espírito de coragem. Eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou ficar de pé, até que o meu Senhor me ajude, até que o meu Senhor me abençoe comigo, até que esse obstáculo caia, até que esta porta se abra, até que este lixo seja removido, até que as coisas se transformem. Eu continuarei crendo e prevalecendo com Deus. A palavra é, grande multidão vem contra ti. E sabe o que aconteceu? Josafá teve medo. Teve alguém que ficou com medo da pandemia?
Se você não ficou, é extraterrestre, porque não tem esse que não ficou. O primeiro temor que eu tive foi quando eu vi uma pessoa passando mal. Alguém soltou esse vídeo na internet e era desesperador. Desesperador. E depois o que a gente viu assolando as famílias, assolando os lares. Meu Deus, coisa terrível. Então não é problema ter medo, amém? Às vezes o medo nos resguarda. O que nós não podemos é sentar em cima do medo. E por medo paralisar tudo. Por medo não vamos mais fazer nada. Por medo acabou tudo. Não, queridos. O medo nos resguarda para que tenhamos proteção, sejamos seguros. Mas o Senhor está dizendo que nós temos uma batalha para ganhar. O Senhor está dizendo que nós temos uma batalha para ganhar. E Ele ensinou as armas, Ele ensinou as estratégias para Josafá, e Ele então dá as armas para Josafá. Veja comigo o versículo 3 do capítulo 20. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, apregou jejum em todo o Judá. Qual foi a estratégia que Deus deu aqui para Josafá? Me busca. Buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, se me buscareis de todo o vosso coração. Então o Senhor está dizendo, me busca. Está com dificuldade? Me busca. Está na luta? Me busca. Está com problema? Me busca. Paralisou? Me busca. Nada acontece? Me busca. O Senhor está dizendo, busca, bate, clama, que se abrirá, que se moverá. Então o Senhor estava dizendo, Josafá, busca, e o que Josafá fez? Buscou ao Senhor, buscou a Deus. No versículo 12, na parte B, aliás, antes disso, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Um dos maiores males para nós crentes dessa pandemia nos isolou. A força nossa que estava na congregação, no orar juntos, proferir palavras juntas, mover junto, ter o mesmo espírito, ter o mesmo batismo, ter a mesma fé, de repente nos separou, e cada um foi para casa tentar se proteger, e ao tentar se proteger, ouviu-se de tudo, recebeu palavras de tudo. Pastor, isso é errado? Não, mas quando você tem muitas comidas de várias coisas, você não sabe o que comer, e não qual aquela que vai lhe dar subsistência. Então não é pecado a gente ouvir, pelo contrário, muitas pessoas até foram abençoadas pelas palavras, eu acredito nisso, mas tirou a nossa força, nos isolou em casa, e é tão poderoso isso que tem pessoas que ainda não conseguiram voltar, não conseguiram fazer o caminho de volta. Ontem, conversando com o pastor Reginaldo, ele veio aqui nos abençoar do Ministério AME, foi tremenda a noite ontem com os jovens aqui no terraço. E aí é um detalhe interessante, o terraço é tocado pelos jovens, mas não é só para jovens, mas houve um derramar de Deus aqui ontem, que foi um negócio impressionante. Depois, sentado com ele, conversando, ele disse, pastor, tem gente na minha igreja que não voltou, não conseguiu voltar, situação difícil, porque não é fácil, mas o Senhor está dizendo, se você me buscar, pastor, só congregar vale? Não, querido, tudo tem um quê e um porquê, amém? Porque senão fica também dizendo, dá a impressão de assim, se você congregar vai estar tudo maravilhoso. Não, é que o exercício da fé em Cristo Jesus, em Deus, pressupõe que eu tenho um relacionamento direto com Deus, e esse relacionamento com Deus atinge o meu irmão, alcança o meu irmão.
O meu relacionamento com Deus alcança o meu irmão. O meu relacionamento trará bênção sobre a sua vida. O meu relacionamento trará bênção sobre você. Assim como o seu relacionamento com Deus me abençoará. O seu relacionamento com Deus moverá sobre a minha vida. É assim que a coisa funciona. Então, Josafá diz: olha, o povo foi para congregar, e juntos começaram a clamar a Deus, juntos começaram a orar ao Senhor, e essa foi a outra estratégia que o Senhor deu, para que Josafá começasse a orar com o povo, começaram a buscar ao Senhor. No versículo 12, a Bíblia diz, lá na parte B: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. O que Josafá está dizendo? Eu não tenho força física, eu não tenho capacidade intelectual, eu não tenho status, eu não tenho finanças, e se essas coisas existem, elas não me ajudam a vencer. Elas não ajudam. Eu não consigo ser melhor por isso. Entende? Eu não consigo ser melhor na minha vida por causa dessas coisas. Pelo contrário, essas coisas provavelmente nos desvirtuarão. Mas em Deus eu conseguirei. Consigo ser melhor em Deus. Eu consigo ser alguém melhor em Deus. Eu consigo ser melhor marido, eu consigo ser melhor pai, eu consigo ser melhor mãe, eu consigo ser melhor filho. Porque eu estou em Deus. Eu consigo vencer as minhas batalhas porque estou em Deus. Josafá está na sua batalha. E ele continua dizendo na sua oração: não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Tem situações, querido, que nós não sabemos o que fazer. Já fizemos de tudo. Não é assim? Já fizemos de tudo. Tudo que eu podia fazer, já tentei. Tudo que veio à minha mente, ao meu coração, eu já tentei. Mas eu não consegui. Josafá está dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Às vezes nós precisamos orar a Deus assim, dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. A palavra de Deus diz então que ele continua orando, dizendo: os nossos olhos estão postos em Ti. Ele ora, ele congrega, ele diz: eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas ele diz: os meus olhos estão colocados no Senhor. Eu estou olhando para o 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 Senhor. O Senhor vai fazer alguma coisa. Alguma coisa o Senhor vai fazer. E aí no versículo 15, Deus responde a oração de Josafá. Aleluia. No capítulo 15 ele diz: não temais. Por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a luta não é sua, a luta não é sua. Você não pode resistir, você não sabe o que fazer, você só coloca os olhos no Senhor e busca Ele. E quando você busca Ele, Ele diz: essa peleja não é sua, essa peleja não é sua. Essa porta não se abre por sabedoria, essa porta se abre quando os meus olhos estão no Senhor, quando eu estou olhando para Ele, quando eu estou vendo Ele, quando eu estou me movendo nele. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé, tem tanta coisa aqui, mas eu não quero me prolongar, eu quero orar com você.